Parashat Ki-Tetzei. Shabbat Shalom, estamos de volta no nosso canal Mahanaim. Hoje vamos estudar a Parashat Ki-Tetzei. Vamos fazer diferente hoje no nosso shiur. Então, hoje eu quero me ater a todos os mandamentos que estão contidos nesta Parashat. Esta Parashat, ela contém 27 mandamentos Ta'aseh, de fazer, que é chamados positivos, e 47 mandamentos Lo Ta'aseh, que a gente não deve fazer, ou seja, que são os negativos, os proibitivos. E como estamos chegando, próximos a Rosh Hashanah, é muito importante para aquelas pessoas que estão em Teshuvah, em seu primeiro ciclo, ter acesso aos mandamentos em si, na intimidade de cada mandamento. Então é isso que a gente vai fazer hoje com a participação da Rachel. Ela vai estar ali citando cada mandamento que é encontrado na Parashá e a gente vai falar um pouco sobre cada um deles, trazendo para a nossa vivência. Outra coisa que eu quero trazer para vocês é que cada pessoa no seu aniversário judaico, ou seja, no dia que nasce pelo calendário hebreu, naquela semana que a pessoa nasce, conforme a Parashat que estiver sendo estudada, a vibração daquela Parashat, ela vai encaixar para o tikkun da alma daquela pessoa. Ou seja, quem nasce nesta semana, em qualquer ano, da Parashat Ki-Tetzei, tem estes 27 mandamentos positivos e 47 negativos para resolver o seu tikkun. Então, ou seja, o tikkun da pessoa está intrinsecamente envolvido na Parashat Shavua que ela nasceu. Baruch Hashem, isso é bom para quem nasceu nessa época. Você pode estar dando uma olhada se o seu aniversário é nessa semana judaica, Baruch Hashem, para que você possa estar colocando para funcionar estes mandamentos na tua vida. Baruch Hashem. Vamos lá, Rachel. Pode falar o primeiro. Mandamentos AC, ordenativos, para manter as leis da mulher cativa. Baruch Hashem. Este mandamento, eu pedi vocês lá no grupo para estudarem o vídeo desta Parashá do ano passado. Eu deixei o link lá para vocês e eu me atenho naquele vídeo apenas neste mandamento, que é para manter as leis da mulher cativa. Quando vocês assistirem lá, vocês vão compreender bem o segredo deste mandamento. Eu vou falar por cima, né? Então, a mulher ali, no caso, a mulher que foi trazida como despojo de guerra, isso era uma situação daquela época, onde existiam as guerras e os vitoriosos levavam cativos os que perderam a guerra, ou seja, as mulheres, as crianças, os animais da cidade, né? As riquezas da cidade. E podia ocorrer de um enamorar de um soldado por uma cativa. Então, o Eterno, para permitir que esse soldado casasse com essa mulher, ela tinha que passar por um processo. Este mandamento, é óbvio que tem a questão real, física, pichata. Mas hoje em dia, por exemplo, ninguém tem essa realidade de sair por aí, todo mundo para a guerra e trazer cativo pessoas. Isso é uma coisa esporádica que acontece em um lugar ou outro. Então, nesta época, nós não temos isso para vivenciar. E como que Torá é viva? Torá é algo que não morre, que não para de funcionar. Porque este mandamento, como eu disse, ele tem tem um segredo. Assistam um outro vídeo que vocês vão compreender este segredo. Não vou falar muito aqui porque tem um vídeo já completo sobre isso. Vamos para o próximo. Os tribunais devem enforcar os apedrejados por blasfêmia ou idolatria. Sim. Quando o templo sagrado estava de pé, existia o tribunal, o Sanhedrin, 70 sábios de Israel que faziam os julgamentos conforme a Torá e dispensavam as execuções para crimes como blasfêmia e idolatria. Quando o Mashiach chegar, isto vai voltar a ocorrer na fiscalidade. Contudo, antes do Mashiach retornar, isso não parou de existir. Ou seja, a pessoa acha que não está sendo enforcado ou apedrejado. Contudo, existe o Tribunal Celestial que demanda sim julgamentos. O tempo de misericórdia pode ter sido estendido, mas muitas vezes ocorre que um acidente de carro, onde o carro bate a pessoa,
o corpo da pessoa choca em algo que seja como concreto, como um asfalto, como uma pedra, isso já é um tribunal divino celeste e dispensando para o ser humano um julgamento por conta de crimes como blasfêmia e idolatria. Então, de uma forma ou de outra, em algum momento, o julgamento que foi descrito na Torá irá ocorrer na vida de cada ser humano. Por isso que nós temos que estar atentos, nós que estamos em Techuvá, para nós não voltarmos novamente a pecarmos, porque não foi anulada a Torá e nem suspendida a Torá. A Torá está vigente. Contudo, existe um movimento de misericórdia maior. O que é misericórdia? Tempo. Vamos para o próximo. Enterrar os executados no dia em que morrerem. Então, a pessoa morta, o que foi executado e qualquer pessoa, mas o mandamento aqui está se referindo a quem foi executado. Não deve passar, não deve anoitecer no local de sua morte. O corpo deve ser preservado. Por quê? Porque que o mandamento fala disso? A pessoa não era um perverso, não era um ímpio, não era um idólatra, não era um blasfemo? Por que tem que ter cuidado com o corpo dessa pessoa? Porque quando ela morre, quando ela recebe a punição, a morte, ali já foi expiado o pecado. Então aquele corpo ali já não é mais de um pecador. Por quê? Porque ele passou pela sentença e aquilo expiou o pecado. Com isso, o corpo deve ser tratado com respeito. Alguém que fez o quê? Techuvá. Foi uma techuvá drástica? Foi, mas foi feita a techuvá. Pode continuar. Para devolver um objeto perdido ao seu dono. Olha só que mitzvah interessante, né? Então, se você encontra algo, você deve o quê? Ter o cuidado de primeiro procurar saber se próximo a você alguém está com aflição porque perdeu algo. Ou se você encontra algo num local onde não há ninguém a não ser você pode ficar com aquele objeto por um tempo até que alguém que você esteja ao seu derredor procure o objeto. E você pode então devolver. Então, a gente não pode seguir a regra do povo da terra, onde achado não é roubado. Pelo contrário, achado tem que ser devolvido para o dono. Agora, se for encontrado algo, você guardou por um tempo, e durante aquele tempo que você guardou, ninguém próximo a você procurou, você também, né, não teve como sair procurando o dono, porque se você procurasse o dono, todo mundo ia ser dono. Infelizmente, as pessoas são desonestas, né? Então, às vezes, você não pode nem procurar o dono, porque quem não é dono vai dizer que é dono, né? Então, pode ocorrer uma situação dessa que não é pecado, não é transgressão, você ficar de posse daquele objeto, caso você tenha feito todo esse processo de tentar procurar o dono, de guardar por um tempo. Baruch Hashem. Próximo. Isso trazendo para o espiritual, tem algo importante também, né? Porque, entenda, cada irmão nosso israelita, cada pessoa que é israelita e não sabe que é, ele perdeu algo. E se você encontrou o que ele perdeu, o que foi que ele perdeu? Ele perdeu a Torá. E se você encontrar a Torá, você deve, esse mandamento está te ordenando. Devolva para ele o que ele perdeu. Por isso que eu estou aqui com vocês. Eu estou fazendo este movimento. Eu estou cumprindo este mandamento de devolver o que você perdeu. Você é filho de Israel. Você tinha a Torá sagrada na outra vida que você viveu, provavelmente. Só que durante o começo dessa encarnação que você está aqui, você perdeu. Mas eu encontrei o que você perdeu e eu estou te devolvendo. Receba a Torá sagrada. Baruch Hashem. Vamos para o próximo. Para levantar uma carga para um judeu. Baruch Hashem. Então, levantar uma carga aqui no sentido de alguém estar caminhando, ver uma pessoa com a sacola pesada. Aqui, no caso, nessa época aqui, as cargas eram levadas por animais, né? Isso é tão óbvio, né? Se você vê alguém, não importa. Gente, você não sabe quem é o judeu. Pode ser que a pessoa que está do teu lado, que não professa a fé judaica, é um judeu. Então, com isso, nós vamos ajudar a todos. Por quê? Porque a gente vai fazer uma cerca. Daqui a pouco a gente vai falar sobre a cerca. A gente vai fazer uma cerca no mandamento. Eu vou ajudar a todos, porque dentro de todos tem um judeu. Então, para que eu não erre o mandamento é para ajudar o judeu, o israelita. Mas para que eu não erre o mandamento, então é melhor que eu ajude a todos. Por quê? Porque assim eu não vou deixar de ajudar o israelita. Entende? Baruch Hashem. Ajudar, ajudar a levar uma carga, gente. É que nem a Rahel ali, ó.
me ajudando em casa com o Theo, né? Cuidando do Theo. Tá me ajudando com a minha carga. Cada pessoa tem uma carga que precisa de uma ajuda, não é verdade? Pode ser qualquer carga. A carga é a labuta, o sofrimento da vida. Baruch Hashem. Para liberar a ave mãe se ela foi tirada do ninho. Esse mandamento é maravilhoso. Existem brachot imensas para este mandamento. Então, se a gente encontra um ninho, você pode ir procurar ou encontrar por acaso. Caso você tenha ido procurar um ninho para comer ovos, para pegar os ovos para comer, você tem que tirar a mãe, que a mãe não veja você tirar os ovos. Olha como o Eterno é cuidadoso. O Eterno protege uma mãe de um animal, uma mãe no sentido da figura da mãe, independente que seja uma ave ou um ser humano. Não é verdade? O Eterno é imensamente amor. Então, o mandamento diz, não tire o filho da mãe, não sequestre o filho na frente da mãe, não magoe uma mãe. Então, a gente vai trazer isso para a vida inteira. É claro que existe um mandamento intrínseco e pechat, de ir lá realmente tanger o pássaro antes de pegar o ovo. Mas isso a gente traz para a nossa vida, vivência. Então, uma mãe, você nunca vai fazer uma aflição de um filho na frente da mãe, né? O povo da terra fala que quem beija o filho, beija a mãe. E é verdade. Quando você acaricia um filho, você trata com carinho um filho, a mãe é que sente a alegria e a felicidade. Então, a gente tem que ter esse cuidado. Baruch Hashem. Para construir um parapeito. Chegou a hora da cerca, né? Porque é dito que quando a pessoa construir uma casa nova, o que ela tem que fazer? Ela tem que construir um parapeito no telhado. Caso a pessoa esteja no telhado, não caia dali e culpe os moradores da casa. Está escrito no culpe a casa, a tua casa. O que é culpar a minha casa? Vamos trazer aqui para o sentido soldo. Eu sou a casa. O que é a casa nova? Quando eu encontro a Torá, eu me converto, eu me torno uma nova criatura, uma nova casa. E agora eu vou ter que construir nessa nova casa um parapeito no telhado. O que é isso, um parapeito no telhado? Tudo em mim que pode causar perigo, eu tenho que ter muito cuidado. Quando alguém vier até mim, eu não posso deixar que esse alguém caia. Ou seja, eu não posso praticar, eu não posso demonstrar atitudes, palavras, gestos, midot, né? Que vai derrubar essa pessoa espiritualmente. Então, eu tenho que fazer essa cerca. Eu tenho que pegar o mandamento, que nem eu falei, o mandamento vou dar um exemplo, que o mandamento é não cozinhar o cabrito no leite da mãe. Aí, o que os rabinos fizeram? Vocês não vão comer, nem no prato que você comeu carne, você não vai botar queijo naquele prato, você usa outro prato. Então, ele fez o quê? Fez uma cerca para proteger o mandamento. E assim você tem que viver cercado, protegido, para que você não quebre os mandamentos da Torá e não derrube o seu irmão. Não derrube para matar, porque se alguém que cai de cima de um telhado, essa pessoa vai ter um acidente, vai ter uma fratura grave ou morrer, porque cair de lugar alto não é tão simples assim, não é verdade? Então, quando eu não pratico Torá de verdade na frente do outro, eu escandalizo o outro. E Yeshua nos ensina. É melhor amarrar uma pedra no pescoço e se lançar no mar do que escandalizar os pequenos. O que são os pequenos? São aqueles que estão chegando agora, ou aqueles que ainda não têm nenhum tipo de crescimento de Torá. São pessoas que não têm esclarecimento da Torá, são ignorantes. Então, quando ele vê você, que se diz um judeu, fazendo algo que é contra a vontade de Deus, eles vão cair espiritualmente, não vão querer Torá, vão morrer, e você será culpado. Então, vamos lá. Próximo. Para se casar com uma esposa por meio de Ketubá e Kedushima. Então, aqui o mandamento é o seguinte: não pode, entre judeus não pode haver o que é chamado no povo da terra de união estável, né? Então, o judeu não pode apenas se juntar. Já o goi, ele pode. O goi pode se juntar e viver com a mulher dele, ou o esposo dela, né, a pessoa, o companheiro, e diante de Akadosh Baruch Hu, pela posição que ele tem de goi, está casado. Mas o judeu não. O judeu, para se casar, tem que fazer documento. Esse documento é a Ketubá, que vai dizer os direitos da esposa. E Kedushim, o que é Kedushim? Kedushim é fazer a consagração do casamento da esposa, é consagrar a esposa ao marido. Então, o casamento, ele é um micro do macro.
O casamento é o relacionamento entre o homem e a mulher na fisicalidade que vai nos dar a ideia de nossa união com o divino. Nossa união com o divino também é uma Kedushim é o Ketubá. Ketubá é a Torá e o Kedushim, a santificação, é o nosso trabalho ao Eterno, é a Avodat Kedushá, o trabalho divino que nós servimos ao Eterno como servos dele. Isso que demonstra a Kedushim do nosso matrimônio com o divino. Baruch Hashem. O caluniador deve permanecer casado com sua esposa. É dito, né, que se um homem se casa e por algum motivo ele fala mal dessa esposa dele, porque ele acha que ela não era virgem quando casou, várias questões. E isso não se sustenta, existe uma prova de que o que ele falava era mentira, ele caluniou a esposa dele, ele não tem o direito de divorciar, ele tem que manter o casamento e ele não pode maltratar a esposa. Tem que tratar ela com amor, pagando uma multa por isso. Ele vai pagar por isso, porque ele fez. Não é só deixar de caluniar a mulher. Ele vai pagar, ele vai custear como uma multa pelo que ele fez e ele vai manter o casamento. E é um casamento com bondade, porque judeu não maltrata a esposa dele, não. Se judeu maltratar a esposa, o judeu, ele é chicoteado. Tem esse mandamento também, viu? E lembre-se, mas não tem um Sanhedrin para bater na gente. Não tem um Sanhedrin? Malach tá aí. Malach tá para bater. É doença, é falta de dinheiro, é um monte de coisa que vem. Chicotada. Acorda. O tribunal divino tá ativo. O tribunal da terra não, mas o divino tá. Os anjos estão aqui para poder botar chicote no lombo, ó. Chicote, pedrada na cabeça, queima. Tudo que tá aqui vai acontecer. Baruch Hashem. Próximo. O tribunal deve ordenar que qualquer um que mereça o apedrejamento seja apedrejado até a morte. Isso, aquele que merece. Existem pecados averoto que a gente estuda ali no Rambam, né? Diariamente eu coloco no grupo para vocês o Rambam. Quem puder comprar um livro que tem os mandamentos descritos também é muito bom para estar estudando, principalmente por conta de Yom Kippurim. Então tem mandamentos que eles são determinados sentença de apedrejamento, né? E esse apedrejamento, o mandamento é o seguinte: não pode deixar a pessoa quase morto, não pode causar um sofrimento, vamos dizer, maior do que a pena. A pena é a morte, a pena não é fazer com que aquilo seja uma tortura, não é torturar, entende? Então, como é que faz esse apedrejamento? Como é que era feito, né? Que hoje não se faz mais pela mão dos homens. Então, como era feito? Tinha que pegar uma pedra muito grande, uma pedra que realmente, com um golpe só, conseguiria matar a pessoa. Então, a pessoa que seria o carrasco levantaria aquela pedra e a pessoa que era para ser morto já estaria de forma abaixada, para que aquela pedra, conforme o peso, né, já matasse no primeiro golpe. Então, o primeiro golpe já matava o indivíduo. Era para morrer rápido. E aí depois, toda a congregação que estava participando do apedrejamento podia lançar pedras sobre o corpo. Aquele corpo já ficava enterrado ali. Ele já ia ser apedrejado no local do seu sepultamento. Por quê? Porque o corpo ia ser coberto de pedras. Então o apedrejamento não era uma tortura, como a gente vê nos filmes, nas novelas, onde colocam uma pessoa ali e vem várias pessoas com as pedrinhas do tamanho da mão, jogando aquelas pedrinhas no rosto, em todas as partes do corpo, ali no seio da mulher, né? Assim, de todo jeito, na cabeça, e ali várias pessoas jogando como fosse tiros de pedras. Não era assim. Não podia. O mandamento está dizendo aqui. Como que era feito? A pessoa tinha que morrer rápido. Então, a pedra era enorme, e essa pedra sozinha, a primeira pedrada, já matava o indivíduo. Certo? O sedutor deve se casar com sua vítima se ela quiser. O sedutor deve se casar com sua vítima se ela quisesse. Então, tipo assim, se ocorresse, né, um rapaz que passasse do limite com uma moça porque estava muito apaixonado, né, o sedutor aqui no caso que quis, né, avançar o sinal, se a moça quiser, aí casa. Por isso, muitas vezes acontece nas religiões o seguinte: já teve a relação, tem que casar. Não, a Torá não diz isso. Tá vendo o ensino da Torá aqui? Se a moça quiser, o Eterno não força ninguém.
aconteceu algo que a moça não quis, não foi por consentimento da moça, não pode forçar a moça. Agora, se os dois consentem ali na relação, então o rapaz deve sim assumir a moça, casar com a moça. Baruch Hashem. Excluir os convertidos egípcios de se casarem com o povo judeu apenas nas 2 primeiras gerações. Então, existia uma sentença ali para os egípcios, né, que entrasse para o povo. Eles vieram, né, com a gente do Mitzrayim. Então, a partir das terceira, vamos supor, tinha o pai, aí a primeira geração era o filho, aí o neto era a segunda geração, o bisneto, terceira geração. Então, o bisneto do Mitzraite, do egípcio, esse bisneto já podia contrair matrimônio com uma judia ou com um judeu, certo? Por quê? Porque precisava. Qual o objetivo disso? Porque ele estava ali no meio do povo, estava vivendo com a gente, já estava aprendendo, mas precisava então passar isso como se fosse algo natural da pessoa. Porque quando eu nasço, né? Quando eu nasço em uma religião, aquilo é intrínseco em mim, certo? Então, o filho nasceu, mas o filho ainda vê o pai que não é nativo. Mas o filho que já aprendeu cultura, vamos botar assim, metade egípcia, metade judia, ele já leva pro neto isso de ser metade e tal. O neto já tem mais judaísmo, porque o neto já está num conceito, num contexto muito mais abrangente. Então, o neto já vai criar um filho, que é o bisneto, totalmente judeu. Isso está ligado com o quê? Com a transformação da consciência. Então, alguém que é estrangeiro, antes de se tornar povo do Eterno, precisa ter uma mudança de consciência. E tem também a questão dessa sentença para Mitzraite, porque Mitzraite, eles maltrataram muito o nosso povo. Então, recebeu uma sentença do Eterno. Eu achei. Para preparar um lugar de servidão em um acampamento. Baruch Hashem. Essa servidão que está sendo citada aqui no mandamento é a questão das necessidades fisiológicas do corpo. Por quê? Como o povo já estava entrando na terra, o man, ele ia cessar. Moshe Rabbeinu, ele já estava avisando o povo como deveria agir dali em diante, porque Moshe Rabbeinu, depois de sua morte, o povo perdeu o mérito do man. Enquanto o povo estava comendo, se alimentando do man, eles não faziam necessidades fisiológicas. Durante 40 anos, o povo não usou o banheiro, vamos colocar assim. Então, ele estava ensinando o povo que precisava separar no seu lugar de morada um local apropriado para entregar, né, os dejetos do corpo. As clipot, elas se alimentam dos seres humanos. Eu já falei isso. E o que fisicamente elas comem? Por isso que o nosso banheiro, ele é moradia de clipar. Porque as clipot, elas comem urina, fezes, suor. Por isso que eu já orientei vocês várias vezes. Vai fazer a reza, olhe, se o seu corpo estiver sujo, tome um banho. Lave as mãos, faça no mínimo netlat yadayim, para evitar atrair as clipot na hora da reza. Imagine, tu vai rezar pro Eterno cheio de clipar, vai dar certo? Não vai dar certo. Se você estiver suada, tome um banho. Se você estiver com vontade de ir no banheiro, vá no banheiro. Use o banheiro, se lave-se. Lembre-se, judeu não se limpa com papel. Judeu se lava. Por quê? Porque a água é misericórdia e a água purifica. E estes detritos que saem de nós, todos eles são alimento físico das clipot. Eu até falei lá no grupo sobre os zvuvos, né? Os zvuvos é a mosca. A mosca é uma clipá. Por isso que ela se alimenta de detritos, de lixo, de fezes. Então, o próximo mandamento vai falar que a gente tem que preparar uma espátula, uma pá, para guardar isso, para enterrar isso. O que a gente faz depois da morte com o corpo? Enterra. E o que acontece com o corpo depois da morte? Ele é devorado pelos vermes. Os vermes são clipot. Vou falar bem simples aqui. Verme é demônio. Demônio come lixo. Demônio come lixo. Demônio come fezes. Come urina. Come vômito. Come tudo que é nojento, sujo, mal cheiroso.
Isso que eles se alimentam. Então o Eterno está ensinando aqui, na prática, que eles têm que separar de perto onde eles moram estas coisas, para que os demônios não fiquem perto deles, para que eles tenham mais paz, shalom, certo? Isso a gente tem que copiar na nossa casa. Ou seja, o banheiro tem que ficar sempre com a porta fechada, o vaso sanitário tem que ficar sempre limpo. Usou o vaso, dá descarga. Ah, mas só foi urina. Dê descarga no vaso. Dá descarga sempre no seu vaso. Observe para ver se realmente a urina foi embora. Observe para ver se a fezes foi embora. Por quê? Porque se você deixa ali, atrai mais clipar. Quanto mais clipar, mais perturbação. O que a clipar faz? O que é que o demônio faz? Maldade! Então acontece o quê? Acontece coisas ruins dentro da casa. Então o que é que você pode fazer? Você pode evitar, separando o local, aqui é chamado servidão. Por quê? Porque se serve demônios com sujeira. Isso se chama adoração a demônios. A pessoa pensa que adorar demônio é só fazer um boneco de um demônio, chamar o nome do demônio, acender vela para o demônio e joelhar diante do demônio e ficar, demônio, não! Se você não se limpa direito de suas fezes, você já está adorando os demônios. Acorda, Israel. Então, o próximo aqui que temos na lista é não devolver um escravo que fugiu para Israel, de seu mestre do exterior. Então, olha a bondade do Eterno com o estrangeiro. O Eterno diz, se algum escravo do estrangeiro fugir para a tua casa, não devolva, porque provavelmente eles vão fazer castigos severos com esse escravo. Não é verdade? Isso não é chato. Mas hoje, ninguém aqui vive numa situação de escravidão. Isso já, Baruch Hashem, já se encerrou. Essa consciência humana já se elevou, né? Então, a questão agora é, se alguém que era escravo do pecado vem até você pedindo ajuda, você não deve fechar a porta da Torá para essa pessoa. E nossos irmãos tradicionais fazem isso. O mandamento é não pode devolver para o estrangeiro. Você tem que pegar esse escravo e cuidar dele, proteger ele. Se ele estiver devendo, você fala, no quanto ele deve, deixa, eu vou pagar, eu pago o que ele deve. Ah, é muito caro, eu vou pagar, pode deixar ele, eu vou comprar ele. Busque cuidar, ajude. Não devolva para que o antigo dono mate. Ou seja, não devolva para a idolatria. Para o próximo da lista aqui, vamos ver. Emprestar a juros a um não-judeu, se o não-judeu precisar de um empréstimo, mas não a um judeu. Existe este mandamento, e ele é muito claro. A um israelita, nós não podemos emprestar com juros. Mas alguém que não é israelita, nós podemos emprestar. Inclusive, tem a questão de que pessoas que são judias, né, e sabem deste mandamento, são donos de banco. E ele empresta para qualquer um. Mas é porque você não lê a cláusula pequenininha que tem lá no contrato. Se você é judeu e você está recebendo este empréstimo, você está tirando esse empréstimo, a culpa da transgressão é sua. Porque eu não tenho como saber que você é judeu. Olha só, existe isso na cláusula do empréstimo do banqueiro judeu que cumpre o mandamento. Então, ou seja, para que você não faça cláusulas, caso você precise emprestar a alguém, não empreste com juros. E se você sabe que aquela pessoa é judia, então jamais cobre juros, porque você estará quebrando este mandamento da Torá. Próximo mandamento, para cumprir tudo o que sai da boca de alguém. Ou seja, cada juramento que foi dito, que foi proclamado com nossa boca. Por isso existe a frase blineder. Use sempre a frase blineder, sem promessa. Tipo assim, você quer ajudar a pessoa, fazer algo para a pessoa, você quer, mas você não tem o controle do tempo, nem da vida. Então você use o blineder, pelo fato de que se der alguma coisa errado, você não cai na transgressão deste mandamento, porque tudo que nossa boca disser, isso se torna então transgressão, caso nós não cumpramos com aquilo. Isso é para com o nosso irmão e para com o eterno também. Quando eu digo que eu vou passar a cumprir a Torá,
porque eu vou me converter à Torá, porque agora eu sou judeu, eu estou com a minha boca juramentando todos os 613 mandamentos. Então, toda vez que eu transgrido um mandamento, eu estou pecando todos o mandamento que eu pequei, e este, não só o mandamento que eu transgredi, mas este também, porque esse envolve todos os mandamentos, não é verdade? Permitir que um trabalhador contratado coma certos alimentos durante o contrato, ou seja, se você tem alguém que trabalha na tua casa, deu a hora de comer, você tem que permitir que a pessoa se alimente. E não deve descontar do salário da pessoa o alimento. Certo? Baruch Hashem. Próximo. Que o empregado não deve levantar uma foice para o grão do outro. Você não pode, se você está trabalhando, atrapalhar de alguma forma o serviço do seu companheiro de trabalho. A gente entende como se meter, né? Você não pode se envolver no trabalho do outro, você não pode atrapalhar, você não pode entrar na frente, colocar o seu instrumento de trabalho no lugar do outro, tomar o lugar do outro. Isso se chama usura, usurpar, né? Esse é o mandamento da Torá. Vamos lá. Próximo. Para emitir um divórcio por meio de um documento, um get. Ou seja, aconteceu o problema de adultério no casamento, aconteceu outros problemas que vão demandar um divórcio, então você vai precisar o quê? Fazer um documento. Não é apenas separar o corpo, não é apenas deixar de morar com a pessoa. Diante do Eterno, a ketubá, ela só pode ser anulada por meio do get, por meio da carta de divórcio, certo? Então, com o Eterno, as coisas é tudo documentado. Nada de boca de fala, apenas no sentido de casamento, união entre homem e mulher. Precisa estar, então, juramentado, além da boca, no papel. Por quê? Porque eu já falei, o casamento entre homem e mulher é a reflexão do relacionamento de Deus e Israel. Então, o Eterno, ele não casa com Israel só com a boca. Ele fala com a boca no monte, fala. Mas ele entrega escrito. Então, como o Eterno entrega escrito e depois acontece a quebra das pedras, que é como se fosse o divórcio, né? Depois o Eterno torna a escrever, ou seja, torna a casar de novo. Então, a gente tem que reproduzir essa ação. Então, no casamento entre homem e mulher, vai ter que existir a ação do casamento entre o Eterno e Israel, com documentação escrita, Baruch Hashem, para dar àquele que tomou uma esposa, construiu uma nova casa e plantou uma vinha por ano para que se alegrar no primeiro ano. Aqui é a questão de quando houver uma guerra, a pessoa pode ser dispensada do serviço, se caso ela tenha casado de pouco tempo, tinha acabado de comprar uma casa, de plantar uma vinha. Eu vejo que o Eterno ele é cuidadoso, né? No sentido de você não vai poder se ausentar, porque a guerra é uma coisa infinita, a gente não sabe quanto tempo vai ficar fora. Então o Eterno ele tem esse cuidado. Se alegre no primeiro ano com sua esposa, para depois você ir para a guerra. Isso aqui está voltado para a questão de guerra, mas também a gente pode trazer na questão de nossa guerra diária, a nossa guerra contra o Satã. Então, o Satã, ele vai estar sempre ali na guerra com a gente, sempre na guerra. Só que se naquele ano você fez um casamento com o Eterno, você fez um casamento, você se uniu à Torá Sagrada, naquele primeiro ano o Eterno vai te poupar de uma guerra tão severa com o Satã. O Satã, ele tá ali agindo o tempo todo, tá? Inclusive porque a gente tá muito cheio de clipa. Mas a guerra mesmo vai ser depois do primeiro ano. Por isso, prepare-se. Não vai facilitar, vai endurecer mais, certo? Sempre é assim. Por quê? Porque você vai subindo de nível. Então, o problema também vai ficando maior, né? A dificuldade vai sendo de acordo com o nível da pessoa. Baruch Hashem. Devolver a garantia ao devedor quando necessário. Então, assim, aqui o ensino se você, uma pessoa pobre, pegou algo de você, fez um empréstimo, mas deixou um penhor, né? Esse penhor,
se for algo que depende da vida dele, o texto vai falar de um amor. Amor que fazia, moía o trigo, moía os grãos para poder fazer o pão para se alimentar. Ou então, se ele deu o próprio casaco, a própria veste, ele era tão pobre que nem não tinha nada. O que deu foi a roupa que estava vestindo. Então, devolve para aquela pessoa cozinhar, fazer a comida. Devolve para aquela pessoa se vestir para não ficar com frio, né? O Eterno, ele quer ensinar pra gente misericórdia. Seja misericordioso, é isso que o Eterno tá falando. Mesmo que aquela pessoa tá te devendo, não pensa só no dinheiro, não. Pensa assim, ó, eu sempre ajudo fulano, eu sou sempre bondoso com fulano, fulano fala mal de mim, fulano me trata com falsidade, fulano não me entende, não me acolhe, fulano não me devolve nada do que eu dou pra ele, fulano é malvado, fulano me deve. Não tome de fulano o pouco que ele tem. Ele é tão miserável, maldoso e rachar que ele não tem quase nada. Eu digo que ele não tem bondade quase nada. Não tire o pouco que ele tem. Tenha piedade dele. Enxergue as pessoas como pobres. Pobres da luz. Certo? E assim a gente vai ter piedade das pessoas. Nós temos que nos assemelhar com a luz. A Torá é um trabalho de limpeza. Tudo isso aqui é para você ficar parecido com Deus. Eu já ensinei para vocês que a Torá é a roupa de Deus. A roupa. Então, se eu visto a mesma roupa, gente, Hasler Halila, é uma questão de ilustração, entenda. Se eu visto a mesma roupa do indivíduo, eu tenho então a forma parecida com aquele indivíduo. Por exemplo, a Rachel, ela é mais fininha, o corpo dela é mais esguio que o meu. Eu não consigo vestir a roupa da Rachel. Se eu vestir a roupa da Rachel, foi porque eu me assemelhei na forma da Rachel. Assim é a questão da Torá. Se você veste a Torá, você está se assemelhando à forma de Deus. Dentro de muitas aspas, só para vocês compreenderem a situação de se assemelhar a Ele. O objetivo da Torá é que você se torne parecido com o Eterno. Ele é misericordioso, Ele é bondoso. Seja você também. Para pagar salários no dia em que foram ganhos. Ou seja, se você contrata alguém na tua casa para fazer uma diária, por exemplo, e o combinado foi tanto de dinheiro para dar para aquela pessoa. Quando a pessoa terminar o serviço, você entrega o dinheiro da pessoa. Ah, mas você faz aqui, amanhã eu lhe dou e amanhã, Não, entregue no mesmo dia, isso é Torá. Se você tem uma empresa e você tem empregados na empresa, você tem que, antes de contratá-los, você tem que combinar o dia do pagamento. Olha, eu vou contratar vocês e tal dia é o dia do pagamento, ou quinzenal, ou semanal, ou mensal. Isso vai ser um contrato fechado entre você e o empregado. E você cumpra exatamente as datas que você pré-estabeleceu. Caso contrário, você vai estar quebrando este mandamento da Torá. Honestidade. Baruch Hashem. E isso nos faz assemelhar ao Eterno. Continuando. Deixar os feixes esquecidos no campo. Ou seja, ali na questão da colheita, né, para quem tem hoje também fazenda, né, e quiser cumprir Torá e tiver vizinhos que são pobres, pode ir ali e falar, deixar um pouquinho ali, um pouquinho no canto ali, e casa, fulano, você pode pegar para você. Ali é que ficou faltando coletar, mas pode coletar. Ou seja, o Eterno quer que todos se alimentem, tanto o que tem posses quanto o que não tem posses. Então, aquele que tem mais precisa dividir. Por que existe rico na terra? Para que uma pessoa só seja abençoado, que tenha tudo, que os outros não tenham nada? Não. As pessoas, elas fazem errado. Por quê? Porque se o Eterno nos dá a brachá de termos mais posses de qualquer coisa, é simplesmente para que você também possa contribuir com o todo, com os outros. Para que você, que é abastado, possa ajudar quem não tem. O Eterno, ele derrama a misericórdia e brachá sobre nós. Por isso que muitas vezes a gente pede para nascer e não recebe. Por quê? Porque pensa só em si. A gente tem que aprender a ser como o Eterno, pensar no coletivo, pensar em todos, e principalmente em quem tem menos. Baruch Hashem. Deixar os feixes esquecidos, né? Exatamente para os pobres. O preceito de chicotadas para os ímpios. Olha só. Então, ímpios, o que é ímpio? Ímpio é aquele que se volta contra a Torá. Praticamente todo mundo, né? Baruch Hashem. Só que a gente está falando de ímpio dentro do povo.
Não é o ímpio estrangeiro, que o estrangeiro já é ímpio mesmo. Então, essa punição é para israelita que se torna ímpio, israelita que não quer cumprir Torá sagrada. Então, era necessário que fosse chicoteado. Como não existe hoje mais o templo nem o Sanedrim, isso ficou por conta dos Malach. Por isso as pessoas recebem chicotadas do Eterno. Chicotadas são um sofrimento aqui, outro ali, que o Eterno dispensa para as pessoas pelo fato delas se voltarem contra a Torá e se tornarem ímpias. Rachá. Continuando então, próximo mandamento que existe nesta parashá. O tribunal não deve exceder o número prescrito de chicotadas. Olha só. Então, assim, isso vale para os malachim hoje e para o tribunal quando ele se restabelecer e para quando havia. Se o Eterno diz, são 5 chicotadas para tal transgressão, não pode dar 6. Não pode dar 8 e nem pode dar 4. São 5 e acabou. Então, os malachim, eles são retos. Se o Eterno diz, olho por olho, dente por dente, mão por mão, assim, alma por alma. Então, conforme a perda, assim também será a sentença. Então, dependendo da gravidade do mandamento que a gente quebra hoje, o anjo traz aquele julgamento conforme a gravidade. Não pode exceder. Ok? Baruch Hashem. Isso é cumprido pelos malach hoje. A viúva não deve se casar novamente até que os laços com seu cunhado sejam removidos. Na Torá existe o mandamento do levirato. O que é o levirato? Se o casal ali, né, o homem falece, a mulher não teve filhos daquele homem, para que aquele homem tenha filhos, que após a sua morte ele pode gerar um filho, pode, através de seu irmão. Então, o irmão pode se casar com a viúva do irmão para gerar um filho para o irmão, pelo fato de que naquele momento a herança era de posse do marido. O marido deixava para a esposa após sua morte, mas se ele morresse e não tivesse um filho herdeiro, a esposa ela tinha as coisas, mas ela não podia administrar, porque a administração estava na mão do homem, certo? Então era necessário que ela tivesse então alguém no sexo masculino com ela, sendo filho ou sendo marido, para que administrasse toda a questão da herança que ela teve do marido da família, ok? Então, ela poderia ter um filho daquele homem, daquele marido, se o cunhado dela se casasse com ela. Mas se ela não quisesse se casar, ela não era obrigada. Podia remover esses laços através de um ritual, que era retirar o sapato, né? Lembra-se de Ruth? Quando chegar na história de Ruth, a gente estuda mais. Então tá. Casar-se com uma viúva de um irmão sem filhos para fazer ibum. Então é esse ibum aqui que eu estou falando que o rapaz, o moço, pode se casar com a viúva do seu irmão para fazer esse ibum. E o que é ibum? Ibum é a encarnação da alma do irmão, certo? Ibum é a alma do irmão voltar. Então aquele irmão ia voltar como filho daquela mulher e daquele irmão dele, certo? Ele ia ter tomar posse, então, né, do que era seu e cuidar, administrar junto com a mãe. Agora seria... Já expliquei para vocês. Essa questão de encarnação, a gente se torna filho da pessoa que era... Quem era nosso filho. A gente pode vir de qualquer maneira fora do padrão da última encarnação. Isso são contas do Eterno, certo? Contas que o Eterno faz com a alma. Ele precisou resolver alguma coisa naquela família, ele tem que voltar. Então ele volta como um filho. Era o marido, volta como um filho. Era o Rashi. Muitas coisas espirituais que a gente perdeu o acesso por conta da diáspora. Mas aos poucos aqui no canal a gente vai introduzindo tudo isso. As Kabbalot. Era o Rashi. Para libertar uma viúva de Ibum, para fazer a Halitzah. Libertar a viúva é a questão, está tudo envolvido no mesmo mandamento. Para libertar essa mulher, para ela não ter que fazer este imbum, para ela não ter que trazer esse homem de volta como filho, teria então que descalçar o pé do cunhado e ela cuspia no chão. Olha só que ritual, né? Tirar a sandália do pé. A sandália é a malchut. Então, esse homem, o cunhado que não fez a bondade de trazer seu irmão de volta, ele perdia a malchut dele, ele perdia parte da malchut. Ele não ia perder toda a malchut, que era para tirar apenas um pé. Então, ele ia perder também parte do reino, que a gente sabe que é aquele Olam Haba, aquele próximo, ele ia perder parte disso. Tipo, se ele fosse ganhar
isso aqui no Olam Abá, ele ganhava metade, pelo fato de que ele tirou a possibilidade do irmão fazer tikkun, certo? E a viúva, ela não ia perder, mas ela dispensava a ruach. A gente sabe que a saliva é o ruach da pessoa. Ela jogava o ruach no chão. Então, ela cuspia no chão. Ali é uma atitude dela demonstrar que aquele cunhado dela jogou fora a alma do irmão. Ela jogou o ruach no chão. Entende? Tudo é cabaloto. E hoje em dia pode? Já que isso é um mandamento tão forte, pode? Pode. Claro que sim, pode sim. Agora sim, se o rapaz hoje, o irmão, é casado, como que ele vai casar? Porque hoje os rabinos proibiram 2 casamentos, né? Então a pessoa não perde o reino, vai tirar a sandália para fazer o ritual, vai, mas não vai perder o Olam Abá, metade do Olam Abá, pelo fato de que ele foi impedido pelos rabinos de uma outra lei. Uma lei impediu a outra. Entende? Então, ele só não se casou, não foi porque ele não quis. Ele não se casou porque a lei de hoje é que nós não podemos ter mais de uma esposa. O homem não pode ter mais de uma esposa. Certo? Então, se esse irmão já é casado, ele não pode se casar com a viúva do irmão dele. Agora, se ele for solteiro, ele pode. Ok? Então, casar-se com a viúva, já falei. Próximo. Para salvar alguém que está sendo perseguido por um assassino, mesmo tirando a vida do perseguidor. Olha só, você é livre diante do Eterno. Rasverhalila precisar, mas de matar alguém que está perseguindo outra pessoa para matar. Então, você tem a oportunidade de salvar a vida do outro, não é transgressão, não é pecado. Ou seja, as guerras, por exemplo, não é pecado a guerra. Por que não é pecado? Porque, vamos botar entre aspas, né? Porque acontece muita maldade, a gente sabe. Mas se você entra na guerra, o soldado entra na guerra para salvar seu país, para salvar sua família, para salvar sua própria vida. Então ele está matando outro que queria matar a ele. Ele está matando o perseguidor do perseguido. Então ele está isento do crime de morte. Pela Torá, certo? Isso é Torá. Isso é a semelhança do Eterno. Outra coisa aí já não é Torá, certo? Para lembrar o que Amaleque fez ao povo judeu. Não podemos esquecer o que Amaleque fez. O que Amaleque fez? Amaleque, ele, durante a saída do povo lá do Mitzrayim, eles atacaram o povo lá no final, onde tinha os velhos, as crianças e os doentes, estavam caminhando devagar. Eles foram lá e matou todo mundo. Foi lá e pegou aqueles que não tinham condições de se defender e matou. Então o Eterno jogou em cima de Amaleque agora, então, uma sentença de morte eterna. Amaleque é para ser destruído. Não é para a gente esquecer nunca a maldade de Amaleque. É para destruir Amaleque. E hoje, quem é Amaleque? Eu já contei para vocês. Daqui a pouco a gente vai aparecer aqui, ó. Quem é Amaleque? É o boi e o jumento. O que é o boi e o jumento? O choro, que é aquela clipar, que no sentido de clipar, certo? O choro, clipar choro, é aquela vontade de fazer o que é errado que vem na gente. Muita vontade aquele vício no que é ruim, de fazer maldade. E o jumento o ramor, é a vontade de não fazer o que é certo. É a preguiça de fazer o que é certo. É a moleza para não fazer o que é certo. Isso, quando juntam os dois, se torna Amaleque. A gente vai falar deles daqui a pouquinho. Vamos lá. Para acabar com os descendentes de Amaleque. Exatamente. Os descendentes de Amaleque são as duas clipotes juntas, unidas. Quando isso vier dentro de nós temos que exterminar isso em nós. E literalmente, quando Yeshua chegar, quando o Mashiach chegar, ele vai exterminar na fisicalidade. Pessoas que são de carne e osso e são Amaleque. A gente sabe que tem uma descendência aí de Amaleque. Agora vamos para os lotacê, os proibitivos. Não vender a mulher cativa como escrava. Aquela mulher do começo lá, se não deu certo casar com ela, não pode vender ela. Ah, mas eu não quero mais. Agora, uma pessoa não é um objeto. O Eterno está nos ensinando. Gente, não é objeto. Não é para você vender. Sabe? Entende? O que a gente traz para hoje? Que hoje é tão óbvio isso, né? Crime total uma coisa dessa. O que a gente aprende com isso? Lá no outro vídeo vocês vão assistir. Essa mulher é você mesmo. É a sua alma divina que estava lá jogada no estrangeiro. E você conseguiu resgatar essa mulher, porque você se apaixonou, você viu uma coisa que gostou. É você, ela é a sua alma divina. Você não pode vender ela, você não pode desfazer dela. Não tem como você apagar Deus.
A alma divina é um pedacinho de Deus. Você não pode apagar Deus, vender Deus. Aceite Deus. Baruch Hashem, não blasfeme o eterno. Isso é blasfêmia. Quando a pessoa tem alma divina, mas ela fica lutando contra o que é bom. Ela luta contra a Torá. Ah, não precisa, pra que isso? Deus que me... Ainda chama o nome de Deus ainda em vão. Isso ela tá vendendo a escrava. É porque a alma divina dela é escrava dentro dela. Não é livre, é presa. Próximo, não reter a mulher cativa para a servidão depois de ter relações com ela. Olha só, então, essa relação, né, aqui no Peshat é muito, dá para compreender, não vou nem explicar. Agora, no espiritual, então, depois que você ativou sua alma divina e você conseguiu fazer uma relação íntima com ela, você, nossa, eu acordei, hoje eu sou Israel, meu pai, eu quero o eterno, eu sou do eterno. E agora que eu já tive esse relacionamento íntimo com ela, eu já acordei, eu já entendi. Eu não posso jamais pegar ela e devolver pro cativeiro lá, para onde ela morava lá, no meio do pagão. Não pode desviar da Torá, virar as costas para a Torá. É a pior coisa que o ser humano faz. A Torá está aqui dizendo, você não pode pegar essa mulher e botar ela para ser escrava de novo. Tem que libertar ela. Tem que deixar ela viver. É ela que tem que ser livre dentro de você. E o Satã tem que ser preso. O Satã que tem que ser preso. Próximo. Não atrasar o enterro durante a noite. Então, assim, se ocorrer, né, a morte da pessoa de noite que eu falo assim, depois da tardinha, você tem que se apressar para enterrar a pessoa. Não pode deixar fazer a virada do dia. Certo? Tem que deixar que a pessoa se vá. Existem várias questões depois da morte, né? A pessoa ainda fica presa ali por 3 dias, próximo ao corpo, vai na casa, volta. Então tem várias questões, não vou entrar aqui que não vai dar tempo, já tá tarde. Mas outro dia a gente fala sobre isso. Vocês me cobrem lá no grupo, vem fazer um vídeo sobre a questão da pós-morte, certo? Então é muito importante deixar esse processo acontecer, porque é dolorido para a pessoa. Existem muitos sofrimentos após a morte. Então, já basta de estar ali, já tem que passar por tanta aflição, ainda tem que ficar ali, ó, esperando ali deitado, vendo o corpo deitado, né? E vendo lá a sentença já sendo feita, que precisa apressar. Quanto mais rápido resolver, melhor, se livra daquilo, sabe? Isso traz angústia para o morto. E traz sofrimento para a família também, pelo fato de que o morto vai ficar perturbando, certo? Depois que sai do corpo, a pessoa descobre que ele não é parente de ninguém ali, gente. Acorda, pelo amor de Deus. Tem parente, não. A gente cai num lugar que a gente só tem um ticone. Ninguém sabe, não. Pode ser, mas pode não ser. Certo? Existem muitos sofrimentos após a morte. Acorda, aproveita esse sol. Ó, aproveita isso. Não tem depois que morrer. Você não vai ver o sol. A gente não vai ver sol. A gente só vai ver a escuridão. E aí vai ter que ter um processo de purificação. Se a pessoa fez um trabalho bem feito, esse processo é rápido. Mas se a pessoa não fez, existe um processo muito doloroso e muito demorado. Então tem que apressar a questão do enterro. Por quê? Porque o corpo, ele é um dos culpados, né? Porque o corpo, ele é o Satã na fisicalidade. Então, o corpo, ele é culpado por impurificar a alma, não é verdade? Então, o corpo precisa de uma sentença, o corpo tem que ser enterrado para que os vermes comam ele. Então, é necessário deixar que o corpo receba a sentença dele, certo? Porque se você ficar adiando a sentença do corpo, a alma sofre, entende? Baruch Hashem. Várias questões que nossos pensamentos de pagão, de antes de judaísmo, nem entende. Por quê? Porque várias questões e segredos que só o povo judeu tem, certo? Baruch Hashem. Próximo, não fechar os olhos para um objeto perdido. Por exemplo, se você estiver passando, vê um objeto caído, vamos supor, uma carteira caída. Ah, não vou me prometer não, deixa lá. Pegue se você viu, é porque o Eterno te direcionou a ver. Tudo é o Eterno. Então, se você viu, é porque você tem capacidade de ajudar quem perdeu o objeto. Então, você pega, você olha, vê o nome, vê se tem um telefone, vai próximo aqui, um comércio aqui. Gente, ó,
alguém perdeu alguma coisa, fale assim, alguma coisa, porque se você falar uma carteira, todo mundo vai ser dono, né? Olha o nome da pessoa, fulano de tal tá aqui, né? Fulano de tal, tem um telefone, liga, olha, fulano de tal, oi, eu encontrei sua carteira, eu vou em tal lugar para te devolver. Eu sei que hoje em dia é muito difícil as pessoas até confiar nisso, achar que é um golpe, né? Mas faça a sua parte. Você fala, eu vou deixar na mercearia tal, com o dono da mercearia, você pode ir lá pegar. Ou então eu vou deixar na delegacia. Ou então eu vou deixar em algum lugar público para que a pessoa se sinta segura de buscar o objeto. Certo? Deixe na delegacia. A delegacia é um lugar bom para deixar. Né? Vamos lá. Próximo. Não deixar o animal de outro sob seu fardo. Quando você vê alguém, desse tempo aqui, as pessoas usavam os animais como levadores de carga, não é verdade? Então, o que para nós, que nós não utilizamos mais os animais, utilizamos automóveis, por exemplo, né? Então, eu não colocar, dar trabalho para o outro, atrapalhar o outro, deixar que o outro leve meu peso, literalmente. Gente, tem pessoas que, vamos botar aqui, sem filtro, né? Vive por pedir, me empresta, tu pode me emprestar e não devolve. Tu pode me dar, tu podia me dar isso aqui, tu tem não sei o que. Gente, não podemos colocar carga sobre o animal do outro, certo? Eu sei que às vezes a gente precisa do outro, você pode solicitar, você pode pedir ajuda esporadicamente de uma necessidade, pode, mas não pode virar uma rotina a ponto de pesar para o outro, certo? Baruch Hashem, lembrando que o que nós não queremos para nós, nós não devemos fazer para os outros. As mulheres não devem usar roupas masculinas e os homens, o próximo, não devem usar roupas femininas. Isso é bem óbvio, então vamos ter cuidado em não usarmos nada que for adereço. Até uma carta de Shaul, ele vai falar que os homens não é para cobrir a cabeça, mas não é o kippah não, viu? E nem é o tzitzit, é como as mulheres, ele fala lá, cobrir a cabeça como as mulheres, porque os homens naquela congregação lá que ele estava falando, estavam usando que surosh, estavam usando pano de mulher na cabeça. Por quê? Porque aquela cidade, né, que estava sendo endereçada aquela carta, essa cultura de misturar a questão dos gêneros era normal. Então, por isso, Paulo falou duramente com eles este mandamento, certo? Então, esse negócio de futebol de saia, jamais, né? Usar roupa, vou fazer gracinha, vou vestir de homem. Eu não vesti, mas vou assistir um homem vestido de mulher e vou ficar rindo. Não. Então, isso aconteceu comigo quando, no tempos atrás, né, na outra religião, uma hora ou outra, vi um programa de humor, onde tinha um homem vestido de mulher, de batom, de peruca, e ria e achava engraçado. Hoje em dia eu acho abominável. Não tem graça. Tá quebrando esse mandamento. Por que eu vou rir? Vou rir do pecado? Entendeu? Então tem coisas que a gente tem que começar a entender que precisamos afastar. Somos outro povo, um povo santo. Baruch Hashem. Não tirar a mãe do pássaro de seus filhos. Eu falei, aconteceu lá esse mandamento de uma outra forma lá em cima do tacê, né? Então você não pode pegar a mãe, tirar para pegar o ovo, não. Você tem que tanger a mãe. O que é tanger? É fazer ela sair por ela mesma. Dá um jeitinho dela ir. Aí ela vai por vontade própria. Quando ela tiver saído, aí você pode pegar o filhote ou os ovos. Não comer sementes diversas plantadas na vinha. Não podemos fazer mistura de espécies, né? E é isso, trazendo aqui para a questão espiritual, não misturar o santo com o profano. Não podemos. E na prática também não. Plantou uva verde, é só uva verde naquela cova ali. Aí quer plantar uva vermelha? Passa um espaço de 2 covas e planta na outra cova. Não pode misturar as espécies. O Eterno, ele quando começou a dispensar a sua criação, de sua luz na Sefirot, ele fez o quê? Ele foi separando as coisas. Ele é tudo, né? O Eterno é tudo. Só que para criar a fisicalidade, a realidade, as criaturas, ele separou. Ele fez separação. Foi assim que aconteceu. É assim que tem que ser. A gente tem que se assemelhar ao Eterno.
Temos que separar as coisas, certo? No sentido de não deixar tudo misturado, separar o bem do mal, separar o masculino do feminino. É assim que tem que ser, Baruch Hashem, para o bem. Porque a estrutura da criatura é assim. Foi assim que Deus fez a criação. Se eu mudo isso, vai dar problema, vai dar caos. Entende? Precisa de ordem para manter a paz, a shalom, para que se mantenha o mundo. Precisa de ordem. Baruch Hashem. Próximo. Para não deixar uma pedra de tropeço sobre. Não deixar uma pedra de tropeço sobre. Ou seja, não atrapalhar o caminho das pessoas, né? Uma pedra de tropeço pode ser uma coisa física. Vamos supor, aqui mesmo na minha casa, eu falo para o pessoal, não deixe o chinelo no corredorzinho da sala, aqui onde a gente passa do tapete da sala, que é o ambiente ali, tem um corredorzinho. Não deixe os chinelos ali, põe o chinelo no canto. Por quê? Porque Theo tem problema, né, da questão de equilíbrio, mas não é só Theo. Qualquer pessoa pode tropeçar, cair, se machucar. Então eu tenho que evitar o dano alheio. Isso é Torá. Eu não posso viver sem nenhuma responsabilidade, só querendo os direitos da sociedade. Eu tenho deveres, e o dever é não causar dano ao outro. Tenho que tirar pedras de tropeço. As pedras de tropeço espiritualmente são o quê? Tudo aquilo que vai fomentar em nós desvios. Então, aquilo que é desvio, eu não posso fazer para o outro. Outra coisa errada que a gente percebe nos sinos tradicionais. Eles dizem assim, ó, dá para o goi não. Os Bnei Noach. Os Bnei Noach pode fazer tal coisa, pode acender não sei o que no Shabbat, pode não sei o que, os Bnei Noach pode fazer. Gente, Bnei Noach é para ir pro Geinon, é isso que você quer? Que Bnei Noach vai diretamente pro fogo do inferno no final da vida deles? Não existe Bnei Noach separado de ninguém, não. Todo mundo aqui é Bnei Noach. Se Noach é o pai dos 3 filhos que saiu da arca, que fez a humanidade inteira, então todo mundo é Bnei Noach. Não é verdade? Fora as Clipot, que eram os gigantes que fizeram filho também, que tá aí no mundo. Fora eles, o resto é tudo Bnei Noach. Então eu vou pegar e agora eu vou criar uma situação para que os Bnei Noach se danem no final? Não. Yeshua fala, aquele que colocar um tropeço para o menor que seja, não terá direito à vida. Ou seja, Yeshua, ele vai trazer bem severamente esse mandamento. Ele vai dizer assim, ó, você atrapalhou que ele te entrasse, você também não vai entrar no reino. Baruch Hashem. Próximo aqui. Não comer sementes diversas, como já falei. Não fazer trabalho com 2 tipos de animais juntos. Esses 2 tipos foram citados, o choro, o boi e o jumento. E eu disse para vocês que isso é Amalek. Claro que no Peshat a gente sabe, vai pegar um animal enorme, que é o boi forte, e colocar junto com o jumento, que é pequeno. O jumento vai sofrer, vai ser arrastado pelo boi. O boi vai sofrer, vai ter que arrastar o jumento. Isso é óbvio. Só que a gente sabe que o boi é o quê? Um animal cacheiro. E o jumento não caché. Isso nos ensina o quê? Não pegue algo que é caché e bote junto com o que é não caché para trabalhar junto, que não vai dar certo. Não misture o santo com o profano. E pior ainda, quando eu pego a clipata do choro e a clipata do ramor e junto os 2, eu transformo isso em Amalek. Amalek é para ser destruído. Imagine uma pessoa que tem a clipata do choro, que é aquela pessoa que é afoito para fazer o mal. Corre longe para fazer o mal, tem vontade, é viciado no mal, pronto. Agora imagina a pessoa que tem preguiça de fazer o que é certo. Não faz o que é errado muito não, mas também para fazer o que é certo não faz de jeito nenhum. É arrastando e se aclipata ramor do jeito do jumento. Agora pego a característica desse e mistura com a desse, é Amalek. Isso não pode existir em Israel. Uma pessoa dessa tem que ser cortada. Por quê? Porque ela se tornou Amalek. Próximo. Não usar pano de lã e linho. O pano misturado, né? Onde tem a costura dos 2 tecidos, dos 2
elementos. A lã, que vem do animal, e o linho, que vem do vegetal. A lã vai trazer a questão, vou fazer com a mão direita a lã. A lã é a questão da chesed, da bondade, da misericórdia. E o linho é a gvurá, é o julgamento, é a força, né? A questão da resistência. E Yeshua nos ensina dessa forma: se você faz misericórdia com a mão direita, que a esquerda não veja. Entende? Então, se eu estou usando a misericórdia, eu não posso usar gvurá na hora que eu estou usando a misericórdia, porque eu vou desfazer o que eu fiz com a res. Então, no momento que eu estou usando a roupa, o que é roupa? Roupa é comportamento. No momento que o meu comportamento é de lã, eu tenho que ser toda lã. Yeshua nos ensina, é sim, sim, não, não. É óbvio que a gente vai pegar esse mandamento aqui e vai usar, mas aqui no Brasil é difícil ter uma roupa de lã perfeita, de lã completa, que é cara esse tipo de roupa. E né, só lá no sul, onde as pessoas têm mais um clima mais frio. E o linho também é um tecido mais caro, ele puro também, comprar puro linho é difícil aqui no Brasil. Geralmente a gente usa roupa que é plástico, né, poliéster. São misturas de plástico, nem é vegetal e nem é o animal. Nem vem do vegetal, nem vem do animal. É um plástico. É algo sintético, né? Não é natural. Mas se você tiver a oportunidade de ter um casaco de lã, não costure nada que for linho nele, porque vai quebrar este mandamento na prática. Mas a questão espiritual está muito mais intrínseca. Se você está num comportamento de gvurá, então mantenha o seu comportamento de gvurá até terminar aquele comportamento. Se eu preciso falar com dureza com alguém, fale com dureza equilibrada. Não vem com essa, mas você não pode deixar de cumprir a Torá, né? Mas como você está começando, então você pode deixar de fazer a metade. Eu não posso chegar para a pessoa e misturar o linho na lã. Não pode trabalhar no Shabat, mas fulano mandou você ir, então você vai. Da minha boca não pode sair isso. A pessoa que tem a consciência dela que vai resolver a vida dela com o Eterno. Certo? Para o Hashem. O caluniador não deve se divorciar com sua esposa. É o mesmo mandamento que a gente viu Tassê, que ele deve ficar casado. Agora está avisando Lotassê, não pode se divorciar. É a mesma visão, é o mesmo mandamento. Só que aqui a gente vê a parte sendo proibitivo, não se divorciar. Lá em cima nós vemos que ele deve manter o casamento, que é a parte positiva do mandamento. Então, por isso que a Torá parece extensa, 613 mandamentos. Mas muitas vezes uma só exposição de uma fala do Eterno vai dispensar 2, 3 mandamentos, sendo eles positivos e negativos dentro de um mesmo mandamento, certo? Próximo. Não punir quem é obrigado a cometer uma transgressão. Por exemplo, eu que eu disse, um mandamento livra o outro. Existe a lei do levirato, como eu falei para vocês. Contudo, como hoje os rabinos fizeram um tribunal e decidiram que não podemos mais ter um casamento polígamo, ou seja, o homem não pode se casar com mais de uma mulher. Se ocorrer a questão da morte do irmão dele e a viúva estiver precisando que se case com ela e ele já for casado, ele então não pode ser punido por não se casar com ela, por não cumprir o mandamento de se casar com ela, pelo fato de que ele está cercado do outro mandamento. Então, um mandamento não vai deixar, ele cumprindo um mandamento, isso vai sustentar ele de não estar transgredindo o outro. Certo, Baruch Hashem? O sedutor não tem permissão para se divorciar de sua vítima. Ou seja, aquele rapaz que avançou o sinal, né, depois ele se casou com a moça consentiu, ele se casou, ele não pode divorciar dessa moça, ele tem que se manter casado com ela até a sua morte. Não deixar um eunuco se casar com o povo judeu. O eunuco é aquele homem que foi castrado, né? Então, o homem que é castrado, ele não pode se casar com uma judia, com uma mulher judia. Por quê? Porque o homem que foi castrado, ele perdeu a possibilidade de gerar filhos, certo? E um dos mandamentos maiores que tem para um judeu é justamente gerar filhos. Então, ele não pode se casar, porque ele vai tirar da esposa o direito dela ter filhos. Então, ele vai ficar solteiro, não vai se casar. Ele vai ser judeu solteiro. Não oprimir um escravo que fugiu para Israel de seu mestre no exterior. Foi aquela mesma questão, como eu falei. O mandamento aparece como proibitivo e como tassê. Ele aparece das duas formas, o mesmo mandamento.
Não ter relações com mulheres não casadas por meio de Ketubá e Kedushim. Ou seja, antes de assinar Ketubá e fazer a consagração da mulher para si como esposa, não pode ter relações sexuais com ele. Manter a pureza, né? Manter o celibato. Não trazer o salário de uma prostituta ou o preço de troca por um cachorro com uma oferta sagrada. Esse cachorro, esse cão aqui, é o homem que faz, vamos botar aqui, a gente entende, programa, né? O homem com homem que faz programa. Esse dinheiro, ou o dinheiro da prostituta, da mulher que faz também o programa, não pode ser trazido como um macê, não pode. Ah, vou dar uma oferta. Não recebe dinheiro sujo. Dinheiro de pecado, não é verdade? Não tomar emprestado juros de um judeu. Isso nos ensina o quê? Todo lucro que eu tenho de um pecado, o Eterno não vai receber. Roubou, vou dar o macê. Não, né? Não tomar emprestado juros de um judeu. Certo? Se você é judeu, sabe que ele é judeu, não faça um empréstimo com juros, para não acarretar para ele um pecado que você não quer para você, não queira para o seu irmão. Emprestar juros a não judeu, e se for judeu, não emprestar com juros. A gente já falou no outro também. Não se atrasar com ofertas votadas e voluntárias. Se você fez uma promessa a Deus, e você sabe que é necessário trazer uma oferta, tipo nas festas de Shiloh Shareglalim, nós sabemos as festas que o homem precisa ir até o templo, ou seja, que é Pesach, que é Shavuot e é Sukkot. Nessas 3 festas é necessário trazer uma oferta, uma terumá para Deus. Não fica atrasando. Eu não trouxe, então semana que vem eu dou. Não, no dia da festa. E se você votou, se você fez um compromisso, cumpra. O que é empregado não deve levantar uma foice para o grão do outro. Nós já falamos disso como tazer, né? Que você não pode estar atrapalhando o trabalho do outro. Que um trabalhador contratado é proibido de comer da colheita do empregador durante o trabalho. Então, existe o momento do lanche. Você foi contratado, não é o momento do lanche, tem a hora. O seu empregador ele vai determinar a hora do seu lanche, do seu almoço. Então, você só pode comer naquele horário. Isso é teu horário. Durante o horário de trabalho, é de trabalho. Não é para ficar mexendo no celular, ouvindo música, brincadeira, fazendo outra coisa que não seja o trabalho. Isso é roubo, certo? Se você faz isso, você está roubando o seu patrão. Não atrasar com ofertas voltadas, já falei. Que um trabalhador contratado é proibido de comer colheita. Um homem deve se casar novamente com sua ex-esposa depois que ela se casou. Não, o homem não deve se casar novamente com sua esposa depois que ela se casou com outra pessoa. Por exemplo, a pessoa se divorciou aqui, o homem se divorciou dessa mulher. Essa mulher casou com outro homem. Este primeiro homem aqui não pode mais voltar para casar com essa mulher. É proibido diante da Torá, certo? Vamos lá. Um homem não exigir do noivo qualquer envolvimento comunitário ou militar durante o primeiro ano. Ou seja, então, durante o primeiro ano, aquele primeiro ano de Teshuvah, né, eu falei, você não vai ser exigido, o Eterno não vai exigir muito fortemente de você essa questão mais forte, né, de combater o Satã. Por quê? Porque você acabou de se casar com ele. Ele vai deixar você aprender um ciclo de Torá, mas depois ele soltar o Satã no seu pescoço. Vai lutar, gente. Não exigir do noivo qualquer envolvimento comunitário. Não exigir como garantia utensílios necessários para a preparação de alimentos, né? Amor, né? Sai tomar da pessoa. A única coisa que ele tem para ele fazer é a comida. Comida é o sustento da vida, né? Não existir como... A Metsorá não deve remover seus sinais de impureza. O que é Metsorá? A pessoa que está com lepra. Ela tem os sinais da impureza que ela precisa. É a roupa rasgada, é as mãos cobertas, o rosto coberto. Ela precisa estar assim para que alguém que veja saiba que ela tem a doença e não encoste para que não pegue a doença. Certo? Ou seja, quando eu visualizo no outro sinais de Metsorá, hoje, Metsorá é o pecado. Então, eu já tenho que me afastar, porque aquilo contagia, certo? Então, assim, o que acontece? Muitas vezes a pessoa veste uma capa de judeu, uma mulher judia, libada, mas ela por dentro está cheia de Metsorá. Isso é quebrar esse mandamento. Mostra quem você é.
Não seja falso, certo? Falsidade é a pior coisa que tem. O credor não deve tomar garantias à força. Olha só, se você decidiu emprestar algo a alguém, você não pode obrigar a pessoa a te dar uma garantia. Se você decidiu, empreste. Você decidiu, empreste, pronto, acabou. Não atrasar a devolução de garantias quando necessário. Então, a questão da roupa que eu falei. A pessoa está com frio, deixe dormir. Amanhã de manhã, pega de volta. Deixa ela passar a noite com a roupa para não morrer de frio. Os parentes dos litigantes não devem testemunhar. Tipo assim, tá tendo um impasse entre duas pessoas, alguém da casa da pessoa não deve testemunhar, porque vai testemunhar de uma forma a fazer um declínio para o seu parente. Na verdade, então tem que ser alguém de fora, para que seja algo justo. Julgamento justo, é isso que o Eterno está nos ensinando. Seja justo em seus julgamentos. Se você for participar de algum tribunal, seja justo. Se você é júri ou júri, na verdade, analise com frieza a situação. Seja justo. E na sua vida, seja justo com você mesmo. Analise a sua situação. Não fique passando a mão por cima, não, de erro, não. Certo? Ah, não, mas é por causa... Não, tá errado, tá errado. Tá certo, tá certo. Vai pro Hashem. Não existir garantia de uma viúva, não recuperar os feixes esquecidos, tudo isso faz parte daqueles outros fundamentos, só que de uma forma agora, vendo o Lô, tá assim, né? Um juiz não deve perverter um caso envolvendo um convertido ou um órfão. Tipo assim, não deve perverter um caso envolvendo um convertido, porque muitas vezes o juiz, que eu falo assim, que é a questão da religião, né? Ah, mas ele tá começando agora, não vou dar crédito para a palavra dele, não. Ah, não vou dar crédito para ele, não, que esse aqui é um órfão. O órfão que diz assim, que não tem alguém que é um líder espiritual, ele está sozinho, ele começou agora, ele está só ele e Deus. Não pode maltratar uma pessoa dessa. Tem que acolher. A pessoa que está precisando de ajuda tem que ser acolhido. Nós temos que aprender a acolher os convertidos. Baruch Hashem. Então vamos continuar aqui. O tribunal não deve exceder o número prescrito de chicotadas, nós falamos como está a ser, não foi? Não pode passar, então o julgamento ele é na conta, por isso os anjos eles são retos. Não amordaçar um boi para ao arar. Quando o boi estiver arando, fazendo o trabalho, ele precisa estar com a boca livre, porque ele pode comer durante o trabalho, certo? Então, um boi, no caso, é um animal, né? A gente não pode maltratar o animal, é isso que está dizendo. Se você tem um animal, que seja um animal pet, né? Pet, não maltrate o seu animal, não deixe com fome. Não machuque o seu animal. O Eterno, essa é a semelhança do Eterno, isso é Torá. A viúva não deve se casar novamente até que os laços de seu cunhado sejam removidos. É um mandamento que nós comentamos também, né? A questão da pessoa, né? Deixar claro que não quer se casar. E aí ela pode, então, casar com outra pessoa que não seja o seu cunhado. Não ter piedade de um perseguidor com intenção de matar, como eu falei. Vai estar livre da questão do assassinato. Não possuir balanças de pesos imprecisos, mesmo que não sejam para o uso. Ou seja, se você tem uma balança, olha só que interessante. Mesmo que você não está usando a balança em casa, essa balança tem que estar sempre equilibrada. Existem coisas dentro de casa que atraem energias. Vou dar um exemplo. Roupas rasgadas vai atrair miséria. A balança desequilibrada vai quebrar um mandamento da Torá, olha só. Vai atrair esse desequilíbrio espiritual. Então, isso na fiscalidade está muito claro. Se você tem um comércio, você tem que trazer ali os pesos corretos para o que você dispensa, a medida correta. Se é tecido, você tem que passar até, né? Não de encurtar o metro, né? Então, tem que estar tudo muito justo e correto. O Eterno, ele é assim. Então, a gente tem que se assemelhar a ele. Vale para as nossas relações, né? Uns para com os outros. Então, eu não posso tratar A diferente de B. Independente de qualquer situação, eu tenho que tratar B e A igual. De uma forma reta, justa. Para não esquecer as atrocidades e as emboscadas de Amaleque na jornada dos israelitas pelo Mitzrayim no deserto. Foi o que eu falei mais em cima.
Aqui vai repetir como lotase. Então foram estes os mandamentos da Parashat Kitetse, longos mandamentos e muito importantes para concertos que nós precisamos fazer neste mês de Elul. Então, estudem o primeiro vídeo do ano passado e estudem este vídeo mais vezes, porque como eu falei dos mandamentos, isso é o tempo todo pra gente, né? Baruch Hashem. Que o Eterno abençoe a todos. Shabbat Shalom.